Oi, se você está em casa sem ter o que fazer, procurando uma boa história para passar o tempo, venha e leia comigo. Hoje, com mais um livro de romance contemporâneo. Se você curte esse tipo de leitura, senta confortável, porque depois da vinheta, a história começa. Até onde você seria capaz de ir para proteger o futuro da sua irmã mais nova? Oi, eu sou a Fran. Hoje nós iremos trazer para você um romance contemporâneo. Você curte esse tipo de romance? Com certeza você vai adorar o Apolo e a Ninfa, da grande escritora inglesa Sarah Craven. Já leu o Apolo e a Ninfa? Bom, se você já leu, você pode muito bem pular esse vídeo e ir direto para o próximo, que será os vídeos de capítulo 1 e 2. Esse primeiro vídeo eu costumo fazer para apresentar a obra para aqueles que não a conhecem. Eu falo sobre o enredo, eu falo sobre a autora, sobre as inspirações que levaram ela a escrever esta obra, e aí você irá poder decidir se quer ou não me seguir nessa leitura. Sim, porque a gente sabe que gosto literário nem todos são iguais, por isso eu gosto de fazer esse vídeo para que cada pessoa que comece uma leitura saiba exatamente o que esperar dessa viagem. Vamos então? Muito bem. Bom, se você ainda está aqui comigo é porque você com certeza nunca leu o Apolo e a Ninfa. E se você curte, você deve ter conhecido os chamados romances de banca, como eram publicados aqui no Brasil. As famosas séries Júlia, Sabrina e Bianca. Pois muito bem, vocês estão vendo aqui a capa que está aparecendo para vocês. É a capa original com a qual o Apolo e a Ninfa foi publicado aqui no Brasil. Fazia parte da coleção Júlia, da Romances de Nova Cultural, né? Eu vou começar falando a sinopse que vinha na capa, né? Na capa, a sinopse original de Apolo e a Ninfa. Bom, vamos lá comigo. Na Grécia, um encontro para não se esquecer jamais. Nick Chandriot achava que a jovem inglesa Kate era uma interesseira que fizera seu irmão cair em uma armadilha de casamento. Camila Driden, porém, sabia que sua irmã era uma boa moça e que amava Spiro Chandriot com sinceridade. Disposta a enfrentar Nick, um prepotente acostumado a fazer valer sua vontade, foi procurá-lo em sua mansão, no alto de uma colina da ilha de Carfo. O que não esperava era ver-se envolvida no encanto meio bruto daquele homem, fiel às tradições gregas, tão diferente dos homens do seu próprio. Essa é a sinopse da obra, mas não se preocupe que você não vai ficar só com esse vislumbre, porque eu vou falar um pouco agora a respeito do enredo, né? Vou dar mais embasamento para que você possa fazer a sua escolha. Ok? Vamos lá então falar sobre o enredo. Já foi dito na sinopse, né? A personagem principal essa história se chama Camila Driden, tá? A Camila, ela é uma jovem de 20 e poucos anos, 25, 26 anos, que ficou órfã aos 17 anos de idade, ela e a irmã dela, a Kate. A Kate, no caso, tinha 14 anos, né? E como a Camila e a Kate, elas não tinham parentes que assumissem, né, responsabilidades por elas, a Camila teve que ficar responsável pela irmã menor. Então, a Camila, ela teve que largar a faculdade, ela teve que começar a trabalhar muito cedo para poder sustentar ela e a irmã, né? E a Camila sabia que não ia ter um futuro bom, porque ela tinha sido obrigada a parar de estudar, e por isso ela investia todos os sonhos dela, ela investia, né, tudo na irmã. Ela queria que a irmã tivesse uma vida melhor que a dela, ela queria que a irmã, né, chegasse mais longe do que ela tinha chegado, ela queria só coisas boas para a irmã. E a irmã, claro, ela era, como é que eu posso dizer? Ela compactuava com os interesses da Camila para a vida dela.
Só que quando a Kate, né, terminou o ensino médio lá, né, da Inglaterra, não sei como é que se chama lá, né, mas é como se fosse o ensino médio, ela fez as provas, né, queriam garantir o acesso dela a uma universidade. Ela estava tão cansada, tão esgotada, que uma amiga dela, que era grega, né, acabou convidando ela para fazer uma viagem, porque a amiga dela ia passar uns dias na Grécia para visitar uns parentes e queria levar a Kate junto com ela. A Camila achou uma boa ideia, porque afinal de contas, quando ela poderia pagar uma viagem desse tipo para a irmã, né? Nunca. Como a irmã era ajuizada, era uma boa moça, ela não via motivos para não permitir, então ela permitiu. O problema foi que quando a garota voltou, disse para a Camila que ainda ia fazer a faculdade, mas que aquilo não era importante. Como assim não é importante, né? E ela disse, não é importante porque primeiro eu vou ter que cuidar do meu casamento. E ela contou para a irmã, né, que estava noiva de um grego que ela tinha conhecido lá, né? A Camila contou até 5 para não dar um chilique, né? E resolveu deixar, porque ela imaginava que era um amor de verão e que com o tempo a irmã ia esquecer isso, ia passar, né? Só que não foi o que aconteceu. A irmã ficou cada vez mais determinada que ia se casar. Chegavam cartas e mais cartas para ela da Grécia. Mas algo estranho estava acontecendo, a Camila podia sentir. Por quê? Porque a irmã estava emagrecendo, a irmã estava o tempo todo muito preocupada. Até que um belo dia a irmã chega para ela e diz que o noivo está vindo para pedir ela em casamento. Só que no dia que era para o noivo chegar, no avião que era para ele vir, não vinha ninguém que a menina conhecesse, que a Kate conhecesse. Ou seja, o cara não veio, nem sequer ligou para avisar se tinha tido algum problema. E a Kate, é claro, voltou para casa arrasada. No meio da discussão que ela teve com a irmã tentando fazer ela cair em si, tentando fazer ela entender que o cara não queria nada com ela, estava só fazendo ela de besta, a Kate acabou confessando que estava grávida. Pois é, gente. E aí a Camila, claro, disse para ela que elas tinham que dar um jeito, tinham que pensar nisso. E a Kate, horrorizada, disse que não, que entendia os motivos da irmã, mas que a vida era dela e que ela ia ter o bebê. No outro dia de manhã, depois de passar a noite todinha chorando, a Kate chegou para a Camila e disse que ia para a Grécia, atrás do noivo. É claro que a Camila tentou dissuadir ela, porque afinal de contas a Grécia era enorme, milhares de ilhas, mas ela disse que não ia para Atena, ela ia para a ilha onde ele tinha nascido, a ilha de Carfos. E aí, não tendo outra opção, a Camila resolve ir com a irmã, né? Acompanhar a irmã. Ela pede licença do trabalho e ambas partem para a Grécia. Só que quando a Camila liga para a família da amiga da Kate, que levou ela para a Grécia, pedindo informação sobre o tal do Espírito Chandriou, o tio da garota diz para ela não ir atrás dele, para ela ficar longe deles. Quando ela chega no hotel, que ela tenta, né, falar com o dono do hotel para saber alguma coisa a respeito do Chandriou, ela escuta o mesmo aviso. Parece que todo mundo estava dizendo para ela, fica longe do Chandriou, não se mistura com o Chandriou. E isso, é claro, deixava a Camila muito preocupada, né? Até que um garçom, em troca de dinheiro, acabou dando a informação para ela de onde vivia o tal do senhor Chandriou. E aí ela alugou uma moto sem que a irmã soubesse, né? A irmã tinha passado muito mal na viagem, porque ela estava no início da gravidez. Sem que a irmã soubesse, a Camila alugou uma moto, né? Enquanto a irmã estava dormindo no hotel, e ela foi sozinha atrás do tal do Espírito Chandriou. Depois de muito rodar, numa moto caindo os pedaços, ela conseguiu finalmente chegar à tal da Vila Apolo, que era o lugar onde disseram para ela que ele morava. E ela foi conduzida pela entrada de trás, né? E ela pensando, o que é que um garçom tem a ver com uma mansão dessa, né? Com uma riqueza dessa. Ela cada vez mais preocupada. E ela foi levada para os fundos, pensando que com certeza ela ia falar com algum chefe de empregados. Mas, na verdade, ela foi levada até uma imensa piscina. Ela estava lá guardando essa piscina, quando um homem lindo como um deus grego salta da piscina completamente nu, né? E começam a bate-boca lá com ela, elas começam a discutir. O cara, aparentemente, era o tal do Chandriou, né? Disse que ela era muito atrevida por estar indo lá falar com ele, que ele não aceitava a paternidade da criança, né?
E eu sei que depois dessa discussão horrível, né, que ele humilhou a irmã dela, disse que a irmã dela não tinha mais pureza, a Camila foi embora de lá super chateada, e quando ela estava saindo, ela quase foi... Não, ela foi atropelada, né? Quase não, ela foi atropelada por um carro. E antes dela desmaiar, ela viu que havia uma bela mulher grega na direção do carro. Quando ela acordou, ela estava de volta dentro da mansão, né, da Vila Apolo. O tal do cara estava lá conversando com a garota, que aparentemente era a irmã dele, e que tinham levado ela para lá porque ela tinha, né, sido atropelada. E aí ele disse para ela que ela tinha que esperar o médico devido às circunstâncias. Eles ficaram lá naquele bate-boca, até que o médico chegou, disse que ela estava bem, que ela não ia ficar com nenhuma marca, mas o tal do senhor Chandriot chamou o médico em particular e disse alguma coisa no ouvido dele. E aí o médico disse que ia ter que fazer um exame mais profundo nela, porque a gravidez dela estava no início. É quando a Camila surta, né? Porque afinal de contas, o que está acontecendo? Eu não tô grávida. Então ela vai para cima do cara, dizendo que ele é um canalha, que ele é um cretino, que ele engravidou a irmã dela e nem se lembra de como é o rosto da irmã dela, né? E aí é que tudo é revelado. O cara lá, na verdade, não é o noivo da irmã dela, ele é o irmão mais velho, o Nick Chandriot. Lembra que a gente viu na sinopse que o irmão do noivo é que era o problema? Ele é que não aceitava que a Kate fizesse parte da família dela. E assim a gente inicia uma guerra, um verdadeiro cabo de guerra entre Nick Chandriot e Camila Driden. Isso porque o noivo da menina aparentemente sofreu um acidente, perdeu a memória, e o irmão não quer permitir que ele se encontre novamente com a noiva, né? E a Camila, por sua vez, ela quer, de todas as formas, assegurar, proteger o futuro da irmã dela, e para isso ela vai ter que enfrentar o Nick Chandriot. E aí eu paro aqui, né, com esse resumo. Já falei até mais do que eu deveria, mas creio que falei o suficiente para quem nunca ouviu falar, para quem não conhece a história, ficar com a pulga atrás da orelha e querer fazer a leitura aqui comigo. Então, as inspirações, né? A Sarah Craven, que é a autora, né, desse livro, tá? Ela se inspira principalmente na lenda grega do deus Apolo e da ninfa Daphne. Para quem não conhece, o deus Apolo, né, ele era um dos poucos deuses do Olimpo que não ficava com qualquer uma, que não era dado, né, até que um dia ele conhece uma ninfa chamada Daphne e ele se apaixona por ela. Mas a Daphne, assustada, né, com o poder do deus, né, ela foge. E ela roga, né, aos outros deuses, ela roga aos espíritos da floresta que a protejam do deus Apolo, porque ela não quer nada com Apolo. E aí ela é transformada por esses espíritos num loureiro, né? O deus fica tão triste com aquilo que ele acaba tornando o loureiro a árvore, né, oficial dele, do deus Apolo. Ele costuma utilizar, né, pequenas folhas de loureiro nos cabelos em homenagem àquela linda ninfa por quem ele foi apaixonado, né? Em homenagem àquele lindo amor, de amor que nunca se realizou. Agora, será que o nosso Apolo e a nossa ninfa também estão condenados a nunca ficarem juntos? Ou será que essa história vai ter um final diferente? Bom, se você ficou curioso, você precisa ver a história comigo, né? Outra inspiração muito presente é exatamente as ilhas gregas, né? A Sarah Craven, ela é inglesa, mas ela é apaixonada pelas ilhas gregas. Vira e mexe, ela faz livros nesse ambiente das ilhas gregas, e ela tem muito cuidado assim em acrescentar a cultura, a linguagem, né, a forma de pensar das pessoas da ilha grega, né? Então, se você quer saber mais sobre a Grécia, costumes, é muito interessante. Mas lembre-se, tá, que a Sarah Craven, ela viveu ali pela década de 80, década de 90. Então, embora esse livro esteja colocado entre os romances contemporâneos, né, porque aqui na playlist de romances contemporâneos eu considero os romances lá da década de 80 para cá, tá? Para mim tudo é contemporâneo.
lembre-se que vai ter muitos costumes que a essa altura do campeonato já mudaram, né? Porque nós estamos em 2024, né? Quando ela escreveu esse livro foi em 1985, tá? Então, tenha sempre isso em mente ao ler o Apolo e a Ninfa, beleza? Vamos falar um pouquinho mais a respeito da Sarah Craven. Eu gosto de falar do autor porque muitas vezes conhecer o autor também nos permite ter assim uma visão do que esperar da história, né? Eu não vou me centrar muito, vou falar rapidamente a respeito dela, tá? Ela é uma das chamadas conhecidas damas do romance, né? Devido assim ao trabalho que ela realizou nessa área. E uma das coisas que você precisa saber é que Sarah Craven não é o nome real dela, é um pseudônimo que ela utilizava. O nome real dela é Anne Rust. Tá? Ela nasceu em Bushell, 1938, na Inglaterra, tá bom? E ela, além do pseudônimo Sarah Craven, ela usou outros, mas Sarah Craven foi um dos pseudônimos que ela mais gostou de utilizar. Ela escreveu mais de 80 romances, ela trabalhava para Millsbone, né, que é uma empresa de romances inglesa, tá certo? Em 2010, ela se tornou presidente da Software Right Conference e no ano seguinte foi eleita a 26ª presidente da Romantic Novelist Association, ou seja, da Associação de Novelas Românticas. Ela ficou nesse cargo de liderança entre 2011 e 2013. Ela se casou. Depois do casamento dela com um jornalista chamado Peyton Obser, ela se mudou para o norte da Inglaterra, onde ela trabalhou como professora. Depois ela voltou novamente para o jornalismo, que era a profissão inicial dela, né? E foi aí que ela conheceu outra escritora de grande renome, a Mildred Grafton, que era nome real, né, da Anne Matthew. Anne Matthew também é um pseudônimo, ela é muito famosa entre as escritoras de romance, né? E aí dessa parceria elas começaram a vender romance para Millsbone. Foi por conta dessa parceria que ela começou a utilizar o nome de Sarah Craven. Como eu falei, foram mais de 80 obras, entre eles o Apolo e a Ninfa, o Templo da Lua, o Verão do Corvo, Um Alto Preço a Pagar, Colheita da Bruxa, A Noiva de Bartate, né, O Voo do Condor, entre outras, né, romances, tá, escritos por essa escritora fantástica. Eu recomendo, se você curte romance, você dá uma olhada nos livros que ela escreveu. Muitos deles, inclusive, estão, né, dispostos na internet. Você pode dar uma olhadinha também no meu blog, Histórias para Passar o Tempo. Lá eu tenho alguns livros dessa escritura que com certeza você vai amar, tá? Em 1997, ela foi vencedora do Mastermind da BBC, tá? Ela chegou a ser a última finalista. Ela foi divorciada 2 vezes e morava na cidade de Rugby, em Midlands, na Inglaterra, mas ela gostava de estar sempre visitando a cidade de Nova York, porque era lá que vivia os netos gêmeos dela, né? A Rust, né, a Anne Rust, ela faleceu, infelizmente, em 2017, né? Uma vida bem longa, a qual ela dedicou a escrever romance. Se você gostou do enredo, gostou da história, se você ainda está aqui, acredito que você está mais do que disposto agora a me seguir nessa leitura, não é? Muito bem, então vamos falar agora a respeito da estrutura do livro. Um livro curto, tá, gente? Como são a maioria dos romances banca, né? Ele tem 60 páginas, tá? Lembrando que eles são menores, né, do que os livros tradicionais. Realmente é um livro pequeno, que aqui está dividido em 12 capítulos. E nós vamos fazer a leitura de 2 capítulos por vídeo, tá? Então, nós devemos concluir a leitura em 6 vídeos, né? A partir de agora, 7 com esse, que é o nosso projeto de leitura. E a cada vídeo a gente vai fazer a leitura de 2 capítulos. Então, é isso aí.
vamos sem mais demora, né, para o vídeo onde está o capítulo número 1. Mas antes, deixa eu só te pedir para você que não é inscrito, caiu de paraquedas nesse vídeo, se inscrever, ativar o sininho. Se você já é inscrito, comenta aqui embaixo o que é que você achou da escolha dessa obra. Se você não gostou, você pode ir lá no canal procurar outro livro mais interessante para o seu gosto, tá? Existem outros livros lá de literatura brasileira, de literatura internacional. E dá uma olhadinha também nos meus originais. Os meus originais são as histórias que eu escrevo, tá? Todas elas inspiradas em mais de 18 anos como narradora de RPG, tá? Então são histórias de fantasia, de aventura, mistério. Vai lá dar uma olhada, com certeza você vai gostar muito. Tem um vídeo e tem também os links para que você possa ler a história na íntegra lá no meu blog. Não deixem de visitar o meu blog Histórias para Passar o Tempo. É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho. Se você gosta do trabalho que eu estou fazendo aqui, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Leva para o maior número de pessoas possível, para que mais pessoas possam vir aqui ler com a gente, conhecer o trabalho desses escritores maravilhosos. Eu só tenho mesmo a agradecer o carinho de vocês, tá bom? Dá uma olhadinha embaixo como você pode ajudar o meu trabalho. Lá na descrição tem algumas formas que você pode ajudar o meu trabalho. Caso você ache que esse trabalho realmente é importante, eu só posso agradecer realmente de coração, tá? E para que você fique aqui comigo, para que a gente possa iniciar a leitura. Vamos lá, então?